Bom, turminha, vamos lá, né? Sobre a aula que nós tivemos hoje. Então, nós vamos falar sobre potenciação. Na realidade, turminha, é um comentário breve, tá? Eu não vou aprofundar ainda nesse assunto. Então, esse exercício está na página 11 da apostila do sexto ano. Mas já que fui corrigir o desafio, eu resolvi estender um pouquinho o comentário, tá? Que é falar sobre potência. Na apostila tem a seguinte situação: ele dá uma sequência, em que a sequência é 4, 9, 16 e 25. E pede para colocar os outros dois números da sequência, os dois próximos números. Bom, do ponto de vista prático, vale observar simplesmente que foi feito que 1 vezes 1 igual a 1. 2 vezes 2 igual a 4. E 3 vezes 3 igual a 9. Bom, gente, lembrando que quando a gente tem esse tipo de situação, o que acontece? Eu vou observando que trata-se do assunto que nós falávamos anteriormente de números consecutivos. Aonde? O são números consecutivos? São números em que existe uma sequência. Então, quando eu falo o número 1, 2, 3, 4, 5, eles são consecutivos, porque eu estou falando de forma sequencial. E nós falamos também sobre os números antecessores e sucessores. Quando ele é antecessor? Antecessor é o que vem antes, sucessor é o que vem depois. A sequência, intuitivamente, ela foi criada a partir de números consecutivos. Então, observe que 1 vezes 1 igual a 1. Aqui os números são consecutivos. 1, 2, 3, e aí depois vem 4 e o 5. Então, como foi feita essa sequência? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Então, turminha, automaticamente, o que eu preciso entender é que ele usou números consecutivos multiplicados por eles mesmos. E aí ele fez a sequência. Então, automaticamente, eu vou entender que os próximos números a serem colocados aqui na minha sequência, tá? Deixa eu só subir aqui para vocês, para ficar bem visual aqui. E os próximos números da minha sequência vão ser, no caso, o 6 vezes 6 e o 7 vezes 7. Então, respondendo aí o exercício, os próximos números são 36 e 49. Por quê? 6 vezes 6 igual a 36, 7 vezes 7 igual a 49. Partindo dessa situação, eu resolvi ir um pouco além, falar sobre potência. O que é potência, turminha? O nome já diz, eu vou potenciar, ter potência, ou seja, eu vou potencializar o número, eu vou deixar ele com valor alto, vamos dizer assim. Aí ele é mais potente, ele tem um valor maior. E aí, o que eu expliquei na aula? Foi só para. Esse assunto a gente não vai aprofundar, tá? Eu vou só dar um ou dois exercícios aí. O que eu vou pegar mesmo é com a matéria como base que a gente está usando aí a apostila. Então, na apostila, ele vem com a história dos números, então ele vai falar sobre os números romanos, explicando que são números indo-arábicos. É aí que eu vou dar sequência. Mas, quando eu falo desse tipo de assunto, eu gosto de já deixar a ideia, porque lá na frente, quando a gente for falar, o aluno já ouviu. Então, o que eu estava ensinando? Que quando eu tenho essa situação aqui, ó, tá? Eu chamo esse número meu aqui embaixo de base e esse meu número aqui em cima de expoente. O que isso quer dizer? Nada mais, nada menos que esse número aqui em cima, ele indica quantas vezes eu vou multiplicar a minha base por ela mesma. Então, quando eu tenho o número 2, automaticamente eu estou pedindo para você fazer 1 vezes 1, porque ele está elevado à potência 2, que nós chamamos elevado ao quadrado. O que é algo elevado ao quadrado? Elevado à segunda potência.
E aí, vamos adiante, tá? Coloquei outros valores. 2 vezes 2. E aí, foi o que aconteceu na sequência. Isso dá 4. Porque quando eu tenho elevado a segunda potência, ele quer que eu multiplique ele por ele mesmo 2 vezes. Foi isso que nós fizemos na aula, tá? Então, na próxima sequência aí, ó, eu tenho 3 elevado ao expoente 2. Então, para você já entender o que é potência. Então, isso é potenciação. Eu tenho o expoente e tenho a base. E esse expoente indica quantas vezes eu multiplico o número por ele mesmo. Se eu tivesse o número 3 aqui, ó. Se eu tivesse o 2 aqui e o 3 aqui, a minha resposta seria 8. Por que 8, professora? Por que 8? Porque vai ser 3 vezes o número 2 multiplicado por ele mesmo. Então, vou fazer aqui embaixo para ficar mais fácil para vocês. Vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Aí o resultado eu multiplico por 2 de novo. 4 vezes 2, 8. Por isso que 2 elevado à terceira potência, ou posso chamar elevado ao cubo, é igual a 8. Mas, nesse primeiro momento, eu quero falar apenas com vocês quando ele está elevado ao expoente 2, a segunda potência, ou posso chamar de elevado ao quadrado. Porque na aula eu conversei com os alunos, tá? Eu retratei com eles a seguinte situação. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Eu retratei a seguinte situação. Que nós teríamos aqui situações inversas. Então, eu comecei comentando assim. O inverso da adição é a subtração. O inverso da subtração é a adição. Qual que é o inverso da divisão? A multiplicação. Qual que é o inverso da multiplicação? A divisão. E aí eu expliquei para eles que o inverso da raiz quadrada é a potência. Isso foi a nossa aula. Eu já expliquei isso para eles. Como assim, professor? Então, nós falamos que esse número aqui, ó, para vocês entenderem, está elevado ao quadrado. Então, geralmente, tá? Dificilmente a gente fala elevado à segunda, elevado ao quadrado. Então, quando vocês ouvirem 2 elevado ao quadrado, o expoente é 2. E a gente já se refere ao quadrado, que tem a ver com a raiz quadrada. Geralmente, tá? Geralmente, quando vocês vão iniciar o estudo de potência, você tem o índice lá na apostila, a gente coloca, porque a raiz quadrada é como se esse índice aqui, tá? E eu vou mandar o material aí para vocês explicando. Isso se chama radiciação, onde eu tenho o índice da minha raiz, tá? Eu tenho aí a raiz, o índice e o radicando. Bom, aí eu não vou me apegar a esses detalhes, eu só quero explicar o mecanismo para vocês já terem isso. Não se preocupe que a gente não vai se aprofundar agora, mais para frente vocês vão aprofundar sim. Então, o que isso quer dizer? Eu quero saber quantas vezes, ou seja, como que eu vou pensar quantas vezes? Porque é uma raiz quadrada. Então, subtende-se que eu estou te perguntando qual número multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 4. E aí eu descubro que isso daqui é igual a 2. Professora, por que tudo isso é igual? Porque raiz quadrada de 4 é 2. Isso daqui, turminha, eu vou tirar aqui, porque nos livros vocês não vão encontrar, tá? O índice aqui. Toda vez que não tiver o índice, quer dizer que eu estou falando de raiz quadrada. Então, eu digo para você que isso é igual a isso. Olhando visualmente, não é igual. Porque aqui eu tenho o número 4, ali eu tenho o número 2. Mas o valor numérico é o mesmo. 2 elevado ao quadrado é igual a 4, porque agora eu sei que 2 elevado ao quadrado é o mesmo que 2 vezes 2. Porque esse índice aqui me diz que eu devo multiplicar ele por ele mesmo 2 vezes. Ok? E aqui, pessoal, quando eu digo o igual, ou seja, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Observe que agora aqui está sem a raiz. Eu extraí. O que é extrair da raiz?
eu vou descobrir qual o valor que está inserido aqui dentro, tudo bem? Intuitivamente, que multiplicado por ele mesmo dá 4. E daí, a condição para que eu tire a raiz é que eu dê essa resposta. E foi essa nossa aula de hoje. Então, eu sei que o 4 multiplicado por ele mesmo duas vezes, eu tenho subentendido que esse número que acontece essa situação é o número 2. Por quê? Se eu tiver raiz quadrada de 16, eu sei que a resposta é 4. Por que eu sei que a resposta é 4? Então, vamos apagar aqui só para a gente finalizar a explicação e vocês entenderem aí. Não se preocupe que eu não vou aprofundar isso agora, tá, turminha? É só para não entrar em desespero. Ah, não, porque eu vou seguir como base a apostila. E na apostila não está aprofundando. Eu só não consigo começar o assunto e não terminar. Tá? Eu acho importante a gente ir dando essas deixas aí, porque lá na frente vocês já ouviram falar. Então, quando eu tenho raiz quadrada de 16, por que quadrada? Gente, existe aí raiz cúbica, raiz quarta, que parte do mesmo princípio, tá? Mas a princípio nós vamos falar apenas da raiz quadrada, ok? Então é isso. Eu sei que isso é 4, porque intuitivamente eu sei que o 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Você tá vendo aqui, ó? Isso aqui é igual a isso, só está escrito de forma diferente, porque numericamente eu sei que isso aqui é igual, olha lá, só para vocês entenderem, a 4 vezes 4, que é igual, então eu posso falar que tudo isso aqui é igual a 16, certo? Porém, quando eu extraio a minha raiz, que é o que eu pergunto intuitivamente, qual o número multiplicado por ele mesmo dá 16, que é 4. E daí eu consigo extrair raiz quadrada de 81, que é 9, porque 9 vezes 9 é igual a 81. E eu posso dizer que isso daqui é igual a 9 elevado à segunda potência. Então, nós estendemos a aula até aí, só para vocês entenderem que a operação inversa da potenciação é a radiciação. Não se preocupe, que eu não vou dar muitos. Eu vou dar no formulário dessa semana um pouquinho de atividade, só para a gente simbolizar e memorizar a aula que a gente teve. Eu vou dar continuidade à apostila, vou deixar em outro vídeo para vocês assistirem, tá? É material disponível aí sobre a sequência da apostila que a gente vai falar sobre os tipos numéricos. E ainda vou corrigir o próximo desafio que está aí. Como o assunto se estendeu, tirando as dúvidas durante a aula, né, online, eu acabei não saindo desse exercício, tá? Mas é isso. Por enquanto, bons estudos. O recado é: estudem tabuada, decorem tabuada. Isso vai adiantar e muito a vidinha de vocês. Um beijo e até a próxima aula gravada.